Nessa lição, vamos conversar um pouco sobre a atmosfera da história, que também pode ser chamada de clima. E em inglês, frequentemente você vai ouvir associada a palavra mood. Os quadrinhos, por causa da dinâmica com a ilustração, é um dos aspectos da narrativa mais interessantes de se trabalhar, pelo menos na minha opinião. Toda história tem algum tipo de atmosfera geral, mesmo que em partes específicas isso possa variar um pouco, assim como o conceito do ritmo que eu comentei na lição anterior. A atmosfera nada mais é do que como você quer que o leitor se sinta ao ler sua história. Você quer que ele se sinta incomodado, com medo, preocupado? Você quer que ele se sinta bem, relaxado, bem-humorado? Ou quer que ele se sinta tenso, com a sensação de que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer? Grosso modo, esses são exemplos de atmosfera de uma história. Assim como no caso do ritmo que a gente viu na lição anterior, fica muito mais fácil perceber o que é a atmosfera de uma história comparando diferentes gêneros. Geralmente, uma história de humor tem um clima mais amigável, good vibes, digamos assim. Nem sempre, é claro, mas de uma forma geral é isso. Num thriller de suspense, o clima é tenso, de urgência. Numa história de terror, o clima pode ser de preocupação, incômodo, e por aí vai. Sua história vai ter alguma atmosfera, quer você queira, quer não, quer você tenha pensado nisso ou não. Mas entender de forma consciente como estabelecer clima na narrativa vai fazer você ter um controle muito melhor da sua história e saber exatamente como fazer o leitor se sentir. A gente pode destacar três elementos da narrativa que se usa para estabelecer clima: localização, ou o mundo da história, a atitude do narrador ou dos personagens na história, e pelo contexto, que é a união desses dois elementos. Numa história em quadrinhos, o mundo da história é, muito provavelmente, a primeira coisa que você vai estabelecer, pelo menos em parte. O mundo da história são todos os elementos que compõem a realidade onde os seus personagens vivem, que tem a ver com os locais onde a história acontece, o tipo de pessoas que você encontra no caminho, as informações históricas, como as pessoas vivem por lá e por aí vai. Quadrinhos têm uma vantagem bem interessante em relação a livros, que é o fato de ser visual. Isso faz com que você possa facilmente estabelecer o mundo da história sem precisar explicar muito em texto, apenas mostrando o mundo da história. É claro que vai haver elementos que só vão ser explorados mais adiante ou que talvez precisem ser explicados por texto, mas pelo menos a parte visual do mundo dessa história já pode ser estabelecida logo de início. Além disso, o estilo do desenhista também pode ajudar muito a estabelecer o clima. Mas como essa parte não tem a ver com o roteiro, né? Vamos deixar ela de fora desse curso. O que importa para o roteirista de quadrinhos em termos de mundo da história para criar clima é como ele vai descrever o mundo da história. Se sua história se passa no futuro e você quer dar a ela um clima mais sombrio, pessimista, seu mundo tem que ser pensado de acordo. Há várias estratégias que você pode usar para estabelecer um clima mais sombrio. Fazer as histórias se passarem a maioria das vezes à noite ajuda bastante. Mostrar que aquele mundo não está em bom estado é bom também. Ruas desertas ou ruas cheias de pessoas dormindo na rua, casas em péssimo estado, pessoas andando na rua tensas e preocupadas, e por aí vai. A outra maneira de estabelecer clima é pela atitude do narrador ou dos personagens. É por isso que uma história no ar costuma ter como protagonista um detetive ou policial desiludido com a vida, às vezes sarcástico, às vezes apenas depressivo mesmo, que não faz muita piada e vê o mundo de forma extremamente pessimista, ou então se faz piada é bastante sarcástico. Como em Sarjeta do Terror Transição, que um dos personagens é um delegado com uma atitude pessimista em relação à automatização do mundo. E também é por isso que o Superman não tem nenhuma dessas qualidades, ou defeitos, digamos assim, na sua história. Todos os personagens, não só o protagonista, mas o antagonista, os coadjuvantes, até mesmo os figurantes, ajudam a dar o clima da narrativa, porque a atitude dessas pessoas quando estão aparecendo na história vão definir o tipo de sentimento geral do leitor em relação a ela. Claro que você pode ter um personagem pessimista numa história otimista, ou um personagem sombrio numa história mais leve. Muitas vezes você vai ter diferentes atitudes dentro do mundo da história. É o caso do Sarjeta do Terror Transição, que para contrapor ao pessimismo do delegado, nós temos outra personagem, a filósofa, que tem uma atitude mais otimista, digamos assim, ou pelo menos ela está mais aberta à mudança que o delegado. O que realmente vai construir um clima geral bacana para sua história é o terceiro elemento que comentei lá no começo,
O contexto, ou seja, a combinação entre o que o mundo da história mostra e a atitude geral, não específica, dos personagens relevantes. Mesmo que haja variações de atmosfera em diferentes momentos da história, lembre-se sempre que a história vai ter um clima predominante, que é a maneira como você quer que o leitor se sinta de uma forma geral. Você pode ter momentos engraçados numa história de terror, mas o clima geral não vai ser nada engraçado. Que tal treinar a construção de atmosfera naquela história do leite? Como você descreveria a história em texto para deixar o clima mais leve, mais humorístico? Ou para deixar a história mais tensa e assustadora? Ou mais dramática? Faça o teste e veja como você se sai. Na próxima lição, vamos falar sobre distribuição de quadros numa página. Te vejo lá.